Então a senhora quer dizer que as pessoas estão ganhando outras pessoas através do feitiço? Com certeza, com certeza. Mundo espiritual é algo que nós, como eu disse, não subestimamos. Tem pessoas que elas estão amarradas, sua vida amorosa está amarrada através da feitiçaria, da bruxaria, do encantamento, do ocultismo. E muitas vezes a pessoa não consegue descobrir, ela acha que não tem sorte ou que ela não nasceu para ser feliz. Eu creio que Deus tem um propósito e um projeto para cada um de nós. Então, se algo não está dando certo, nós precisamos ver as raízes. Quais são as causas que estão fazendo com que nós não venhamos viver este propósito de Deus? Então, Miss, o mundo oculto ele pode sim influenciar na depressão, na tristeza, na ansiedade. Claro, com certeza. O ocultismo muitas vezes faz uma pessoa ir ao fundo do poço da depressão e ele também pode fazer essa pessoa tirar a sua própria vida. Porque há um texto bíblico que não foi direcionado diretamente a isso, mas me permite o contexto a utilizá-lo. Quando João 10:10 diz que o ladrão vem senão matar, roubar e destruir, e me dá o direito de conjecturar com este contexto que o nosso adversário não é um ladrão. E ele tem usado essas práticas para levar alguém a se autodestruir, para levar alguém, muitas vezes, a tirar a sua própria vida, a levar alguém ao fundo do poço, muitas vezes movido por uma obra de ocultismo que foi feita para essa pessoa. E aonde, mais uma vez, entra o papel da igreja. A igreja tem essa arma na sua mão, a arma da libertação dessas pessoas. A igreja tem o nome de Jesus sobre ela, que está sobre todos os nomes. A igreja tem autoridade. Jesus nos deu esta autoridade. Novamente eu vou dizer, a batalha espiritual não é Deus medindo queda de braço com o diabo para ver quem é mais forte. Deus é o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. A batalha espiritual é tomada de território. E essa tomada de território é para a igreja, ela já tem essa autoridade nas suas mãos, só que ela tem que usar para que essas pessoas sejam livres, em nome do Senhor Jesus. Missionária, a senhora poderia nos falar sobre as suas batalhas em oração? Porque hoje em dia a gente vê muitos cristãos que não têm o costume de orar, de batalhar espiritualmente. A Bíblia nos diz, quando o próprio Jesus estava na terra e ele exercia o seu ministério, Jesus orava. E ele nos recomendou para orarmos sem cessar. Mas antes de orar, Jesus disse: vigiai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Hoje tem sido um grande prejuízo para a igreja. A igreja hoje ela não tem estabelecido um nível de comunhão com Deus através da sua oração. E ela está deixando, mais uma vez eu vou repetir, de viver o propósito. Porque o próprio Deus vai dizer pelos lábios do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo número 33, clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então a oração é o caminho ao inacessível, ao desconhecido da parte de Deus, e Deus quer nos revelar. Mas nós precisamos buscar ao Senhor. Nós já entramos em alguns embates assim de grandes proporções, de dimensões muito profundas. Há muito pouco agora nós vivemos uma experiência muito grande, que nós estávamos em uma igreja pequena, uma igreja nova, e de repente se levantou alguém do alto escalão da bruxaria contra o líder desta igreja por causa de um propósito que a bruxaria tinha com uma membra da igreja. E nós entramos em muitos dias de oração e jejum. Os membros que ali estavam naquela batalha, uns emagreceram 9, outros emagreceram 5 quilos, outros emagreceram 7, porque eram dias que nós passávamos apenas em oração, jejum e água. Só que nós vimos Deus dar grande vitória. Chegou um ponto da batalha, Mari, que eu olhava e dizia: Deus, só um milagre. Nós precisamos de um milagre. Porque nós estávamos dentro de uma guerra de um nível tão profundo que alguém dizia assim: fulano nunca perdeu uma batalha. Fulano nunca perdeu no mundo espiritual, mas nós servimos ao nome que está sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Nenhum nome é maior que este nome, nenhum principado, nenhum poder, nenhuma força é maior do que o nome de Jesus Cristo. O que a igreja precisa entender é que ela já recebeu, ela é mais do que vencedora. O que a igreja precisa entender é que ela tem que se levantar e se posicionar. A vitória já está garantida a ela. Só que o adversário é tão sujo que ele faz a igreja pensar que ele é mais forte. Não é. Jesus, ele venceu os principados, ele os expôs. Então a igreja já triunfou, mas ela precisa bater a poeira agora, pegar as ferramentas
e entrar nessa batalha. E para a glória do Senhor, Mari, nós vimos Jesus não só nos dar a vitória. Hoje essa pessoa que era para estar trabalhando no alto nível do ocultismo, Deus está levantando como um grande vaso, como um instrumento de Deus, e por onde ela tem passado, Deus já está instrumentalizando. Glória a Deus. Porque nos faz entender que vale a pena você lutar. A vitória já está garantida, em nome de Jesus. Deus nos garante a vitória, mas nós precisamos sim dobrar o joelho e batalhar, né? Com certeza, porque alguém não está entendendo, amados. Hoje as pessoas entram muito pela dimensão e dispensação da graça. Só que precisamos entender uma coisa. A graça, ela não nos isenta dos esforços. Isso aí. Tá? Nós continuamos exercendo esforços para alcançar a batalha. A graça, ela tem nos alcançado a misericórdia, mas nós precisamos nos esforçar, porque a Bíblia diz que o reino do céu é tomado por esforço. Missionária, a senhora tem um projeto, Deixa Deus Te Usar. Eu gostaria que a senhora nos contasse um pouco sobre ele. Amada, quando nós retornamos do país da Argentina, o Senhor, numa certa madrugada em oração, nos trouxe esse projeto. Havia uma necessidade muito grande, como há, de abraçarmos a missão, né? Abraçarmos o ID do Senhor Jesus Cristo. E quando eu voltei daquele país, nós estávamos consternados por ver a situação financeira dos missionários ali, e voltei orando por eles. E Deus então fala comigo uma madrugada, para que nós viéssemos a levantar o projeto Deixa Deus Te Usar. E na ocasião eu até dialoguei com Deus acerca, eu disse: Deus, há tantos projetos em nossas igrejas, em nossos ministérios, para que mais um projeto missionário? E o Senhor foi muito claro comigo. Deus me disse: filha, muitos recursos não chegam até os missionários. E há uma necessidade muito grande. E eu quero que você ajude o país da Argentina e ajude o país de Moçambique. Na época nós não tínhamos nenhum contato com Moçambique, mas o Senhor nos deu o nome do projeto, o Senhor nos deu o logo. Deus me disse: todas as terças-feiras eu quero que vocês estejam em jejum integral. E eu quero que vocês levante o projeto e comece a fazer camisetas. E na época nós não tínhamos patrocínio, Deus levantou, porque a oração faz isso. A oração, ela abre portas dentro do propósito de Deus, porque alguém até recebe um chamado, alguém até abraça o projeto de Deus, mas se esquece que precisa de orar e precisa jejuar, para que o Senhor abra portas, faça caminho, aplane para chegarmos até lá. E quando Deus então prepara tudo, o Senhor nos entrega 2 bases. Hoje nós estamos na região de Morumbala, ajudando ao pastor Manito Bitoni, e estamos também em Gongorosa, muito próximo à região de Beira, né, que é mais próximo à capital de Maputo, no país de Moçambique, no continente africano. E através dos nossos missionários nós conhecemos uma realidade maior do mundo espiritual. Eles conversando ali conosco, trocando muitas experiências sobre o ocultismo, o nível do ocultismo na África, que é muito maior do que o que nós conhecemos em solo brasileiro. E ali eles nos explicaram que pessoas, famílias, crianças, desde o ventre da mãe, elas já são consagradas para suceder linhas de ascensão na bruxaria, e essas pessoas já nascem para ser bruxo, e muitas coisas são feitas em rituais, em pactos muito grandes. Só que quando eu começo a me voltar a nível de Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, hoje eu vejo uma artilharia muito pesada, que nós também não podemos tirar os nossos olhos, não podemos menosprezar. Porque hoje, querida, o adversário ele está, infelizmente, infiltrando a bruxaria dentro das igrejas evangélicas. Tem pessoas que não acreditam. Não, mas na igreja não tem como. Tem. E estão em altos escalões, estão em lideranças. Isso não é coisa da cabeça. Vão orar. Se você orar, Deus vai revelar. Eu estive num evento há pouco tempo, e dentro deste evento, era um evento de mulheres, eu estava ministrando naquela manhã, estávamos entre outras pregadoras, e de repente naquela manhã eu vejo alguém profetizando, colocando a mão na cabeça de pessoas, e quando essa pessoa está ali profetizando, colocando a mão na cabeça de pessoas, Deus me disse: comece a observar, porque eu vou te mostrar algo. E no meio da ministração, quando eu estou ministrando, Deus me dá uma visão, e eu vejo algo sobre uma das cantoras oficiais daquele evento.
E eu entreguei para ela que Deus estava lhe entregando uma ferramenta. E quando ela recebeu essa revelação, ela se renovou, recebeu um renovo muito grande do Espírito Santo de Deus. E ali eu vi que essa pessoa que estava profetizando foi para cima dela como querendo arrancar algo, mas não conseguia. Era como se tivesse entre elas duas uma barreira muito grande. E o Senhor disse que observe bem. E naquela manhã foi uma manhã gloriosa. Jesus batizou no Espírito Santo, pessoas se renovando. Deus fez algo muito tremendo naquele evento. Mas Deus é muito sábio, Mari, para trabalhar. E eu costumo dizer assim que Deus não expõe ninguém, a menos que alguém rejeite muito o perdão de Deus e a oportunidade de se arrepender. Então Deus permitiu que naquela manhã as pessoas saíssem para almoçar e ficou ali apenas um pequeno remanescente para receber oração. E no meio deste pequeno remanescente, esta pessoa que estava ali profetizando, que estava ali colocando a mão na cabeça das pessoas e que por sinal é uma liderança e não é alguém que chegou ontem, é alguém que já está há algumas décadas dentro da igreja. E essa pessoa veio até mim para me pedir oração e ela disse: missionária, eu estou com muita dor no meu corpo. A missionária pode orar por mim? E eu disse: sim, posso. Quando eu coloco as mãos e eu ministro sobre ela, ela se possessa de um espírito maligno violento. Ela cai, ela começa a cascavelar pelo chão. E ali Deus me disse, ela foi ofertada desde criança. Alguém da família é ligado ao ocultismo. E quando o Senhor repreendeu, e ela então levanta, e eu disse a ela: quem da tua família é do ocultismo? Ela disse: meu pai. Papai, desde a minha infância, ele é de dentro do ocultismo. Eu disse: teu pai te ofereceu a esta entidade e desde então ela te acompanha. Desde então ela está contigo. E aí eu disse para ela: mas o Senhor agora te libertou. Tu estás livre. E quando eu perguntei: e as dores que você tinha sobre o corpo? Ela disse: missionária, eu sinto como eu pesasse meio quilo, eu estou leve, eu não tenho mais nada. E aí ficou uma pergunta, ficou uma interrogação na minha mente. Quem estava atuando naquele corpo no momento em que ela profetizava? Quando ela colocava, impunha as mãos sobre as pessoas. Porque a Bíblia diz que de uma fonte não sai dois tipos de água. Então nós precisamos, irmãos, a igreja precisa buscar como nunca uma ferramenta especial chamada discernimento. A igreja precisa discernir quem está sobre os seus altares. Quem hoje está te aconselhando, quem está ministrando contigo. Porque o nosso adversário, ele é enganador. Missionária, ainda falando sobre o ocultismo, a senhora poderia nos relatar sobre o ocultismo com as crianças? Porque hoje eu vejo assim que muitos pais não trazem os seus filhos para a igreja. E é uma área, Mari, que nós estamos vendo que o nosso inimigo ele tem ganhado território. Porque hoje, com o advento da tecnologia, e hoje nós nos tornamos muito dependentes do celular, para tudo hoje, né? Eu costumo dizer que o celular hoje, ele se tornou um matador. Como assim? O celular hoje, ele matou a câmera fotográfica, o celular hoje está matando a televisão, o celular hoje está matando o relógio. Hoje tudo, nós estamos dependendo do celular, hoje as transações bancárias são feitas por celular e tudo está acontecendo hoje pelo celular. De maneira que se alguém esquecer a identidade em casa, talvez não volte, mas se esquecer o celular, volta. Porque hoje é uma ferramenta de trabalho. Só que hoje uma mãe, muitas vezes, para ela ter um pouco mais de sossego com o seu filho, ela entrega o celular na mão dessa criança. Mas ela não procura inspecionar o que essa criança está acessando. E nós lidamos com casos, não só de crianças, mas adolescentes. Há muito pouco, eu tive um caso de uma mãe me pedindo socorro, porque o filho tentou cortar os seus pulsos, tentou tirar sua própria vida, se suicidar. E quando a mãe via o filho muitas vezes trancado num quarto, e ela dizia: ele está muito bem, ele está quieto. Só que ela nunca procurou averiguar o que aquela criança estava vendo. E de repente, quando ela começou a acessar o que ele via, ela descobriu que ele havia entrado em uma rede de bruxaria americana e ele fez um pacto com o diabo. E o pacto exigia que ele entregasse a sua vida. Então ele